Hoje é o meu momento de trazer aqui uma avaliação do contexto do que eu vi hoje, do que o Cruzeiro apresentou hoje. Eu pensei em abrir um ao vivo aqui, só que tá tarde já são quase 11 horas da noite, já são 11 horas da noite, e eu não ia nem gravar mais conteúdo, porque hoje nós subimos bastante conteúdos, né? Subimos uma jornada esportiva de 20 minutos, subimos uma zona mista de 3 minutos, subimos uma coletiva de 24 minutos, subimos uma transmissão de 2 horas. Então tem muito conteúdo, mas eu preciso trazer esse conteúdo aqui, porque, poxa, cara, hoje eu vi algumas coisas acontecendo que me fizeram me posicionar, né? Como eu me posiciono sempre, vocês que me acompanham aqui há mais tempo sabem o meu posicionamento sempre bem passivo, dentro da coerência daquilo que eu consigo ver, tá? Porque eu não trabalho com a onda, de acordo com a onda, não, aqui não é assim que a gente trabalha. Nós esperamos o momento certo que nós conseguimos perceber e detectar aquela crítica que nós precisamos trazer diante de determinado fato. Eu não vou falar do jogo aqui não, porque o jogo, eu já falei demais do jogo hoje. Já falei muito do jogo. Eu vou falar aqui do interno do Cruzeiro, do que aconteceu, do que nós ouvimos hoje, do que nós descobrimos hoje. Aquela conversa ali, né, com todos os repórteres, não todos, claro, né, ninguém conversa com todo mundo. A gente sempre encontra um ou outro e tem uma resenha legal e troca uma ideia e descobre alguma coisa e assim a gente vai dando sequência no trabalho, né? Cara, sinceramente, hoje a entrevista coletiva do Seabra, que eu não consegui fazer minha pergunta, tá? Antes que você me pergunte, consegui fazer pergunta só na zona mista, lá na coletiva não tive a oportunidade de fazer minha pergunta, mas tudo bem também. Não temos nenhum problema com isso não. O que importa é que o conteúdo tá aí para você acompanhar na íntegra, fizemos ao vivo, para que você pudesse acompanhar junto com a gente. Cara, hoje a gente foi para o pós-jogo, depois de mais um empate miserável. Aliás, nem a oração funcionou, né? Tá aqui a oração, e tem conteúdo da oração ainda aqui no canal. Aqui, lá no Instagram, o conteúdo da oração, né? Nós oramos por esse time, para que Deus pudesse, se tivesse algum espírito imundo lá, que saísse, né, do time do Cruzeiro. Mas tudo bem, também não funcionou, não é por falta de fé, não. Por falta de capacidade. É uma oportunidade que o Machado teve na cara do gol, chutou na trave. Mas fora as outras tantas, 4 claríssimas, e não conseguiu converter nenhuma, não é do jogo que eu vou falar. Eu vou falar aqui da postura da diretoria do Cruzeiro. Hoje, pelo fato do Cruzeiro ter passado a semana sendo treinado por um técnico interino, um treinador do Sub-20, que estava na coletiva visivelmente nervoso, com respostas vazias, e eu não o culpo. Eu não o culpo porque a responsabilidade da coletiva de hoje não era dele. Hoje, todos nós que estávamos ali, atrás das câmeras, esperávamos um posicionamento da diretoria do Cruzeiro. Falar o que está acontecendo, o que aconteceu, como que vai ser. Hoje era o dia, não tem desculpa. Vamos ficar 15 dias sem jogos. Hoje era o dia deles aparecerem, o Ronaldo estava lá no campo, o Pedro estava lá no campo, o Gabriel estava lá no campo, o Paulo Autori estava lá no campo, estava todo mundo no campo. Então alguém tinha que aparecer, e não o Seabra. E não o Seabra. Por que não o Seabra? Porque o Seabra simplesmente repetiu o mesmo time que o Cruzeiro vinha, que o Pepa vinha colocando há mais tempo. Só tirou o Wesley, porque o Wesley teve uma virose no meio da semana e acabou não indo para o jogo. Ponto. Bruno Rodrigues, que, meu Deus do céu, parecia que estava com 2 pés esquerdos hoje. Não jogou nada. Absolutamente nada. Foi a única mudança que teve. O resto, né? Não vou falar de performance aqui, não vou falar de formatação tática, não vou falar de quadrante, não vou falar de forma que o time jogou, se jogou bem, se jogou mal, não é nem esse o ponto. Eu tô dizendo aqui que o Cruzeiro repetiu a mesma escalação. E o time repetiu os mesmos erros. Nós tivemos as mesmas substituições. Então por que o Pepa foi mandado embora? Aí é que entra o ponto que a diretoria precisa se explicar. Aí você vai falar assim, Cláudio, agora você critica a diretoria? Sim, agora. Porque é agora que eu tô vendo o erro na diretoria. Eu tô conseguindo detectar um momento de crítica agora. O seu momento de crítica é seu. Se você acha que tinha que criticar desde o começo, ok, é a sua crítica, respeito. Se você acha que já deveria ter criticado há mais algum tempo atrás, ok,
é a sua postura, é a sua forma de ver o momento de crítica. Eu estou vendo o momento de crítica agora. E quem me acompanha aqui sabe muito bem que eu tenho hora para tudo. Se eu acho que tem que criticar o jogador, eu vou criticar o jogador. Se eu acho que tem que criticar o treinador, é o treinador que eu vou criticar. Se eu acho que tem que criticar a diretoria como eu acho agora, é o que eu vou fazer. Porque a diretoria do Cruzeiro, ela mandou o técnico embora, nem os jogadores sabiam, pelo menos foi o que a gente apurou hoje. E nós estávamos aqui todos loucos, invocados, com raiva. Por quê? Os jogadores derrubaram o Pepa, os jogadores... Não teve nada disso, pelo menos, não tem verdade no futebol que dura 24 horas, tá? Pelo menos hoje, o que nós ficamos sabendo lá dentro, interno, coisas que é de bastidor. É que nem os jogadores foram pegos de surpresa. Isso foi falado, inclusive, por um jogador na zona mista. Foi pouco antes de eu chegar. Isso foi falado, inclusive, por um jogador. Gente, então, tem alguma coisa que tá muito errada e que o torcedor, não tô falando de mídia, não tô falando de cronistas, não. Tô falando que o torcedor precisa saber. E ele só vai saber da boca da diretoria, que não teve a hombridade de se posicionar hoje na entrevista coletiva para poder trazer uma explicação sobre o que aconteceu. Foi ridículo. Foi ridículo. Os jogadores pegos de surpresa na demissão do seu comandante. E todos nós aqui pensando que teve complô no vestiário, que o técnico perdeu o vestiário, que o técnico isso, que o técnico aquilo, que o técnico aquilo outro. E até onde a gente soube hoje, não tem nada disso. E a diretoria toma uma decisão que deixa todo mundo sem compreender absolutamente nada. E logo na sequência não consegue contratar um substituto para aquele que ele demitiu. Gente, aí não. Aí não. Sinceramente. Para tudo se limita. Existe um limite para tudo. Nós entendemos saída do Pessolano, Pepa chegando, entendemos as contratações, entendemos a dificuldade de contratar. Entendemos que, inclusive, é difícil contratar um técnico. Só que a diretoria tomou uma posição diante de uma situação que ela já teria que ter a resolução. Se eles pensaram e fizeram mandando o Pepa embora, eles tinham que ter a solução para poder resolver logo de imediato. De imediato, para o treinador chegar e já colocar o time para jogar. Não tinha que ter feito do jeito que fez. Foi ridículo a posição da diretoria do Cruzeiro. E se os jogadores não derrubaram o técnico, a diretoria derrubou o técnico por conta própria, é o mínimo. O mínimo é uma explicação para o torcedor. Erro grotesco da diretoria do Cruzeiro. E eu não estou falando isso, gente, por causa do resultado do jogo de hoje, não. Eu estou falando isso por causa do que a gente descobre, por causa do que a gente apura, por causa das conversas que a gente tem ali nos corredores do Mineirão. Vários corredores do Mineirão, com vários repórteres, com várias pessoas da informação que não são repórteres, mas que são da informação e que estão ali colhendo sempre uma conversa aqui, outra ali, e a gente está sempre trocando informações. O que aconteceu hoje, a diretoria do Cruzeiro, o que nós descobrimos hoje, né? Não aconteceu hoje, descobrimos hoje. O que a diretoria do Cruzeiro não fez hoje foi algo simplesmente absurdo. Eu falo isso com uma certeza absoluta. Foi o erro crasso, foi o maior erro até hoje na minha avaliação. O maior erro da diretoria do Cruzeiro foi ter demitido o Pepa. Ficou escancarado, comprovado de que o problema do campo do Cruzeiro não era o técnico. Trocou o técnico. O time repetiu os mesmos erros. O pobre coitado do Seabra assumiu a bomba e fez as mesmas substituições que o Pepa fez, com a exceção do Ian Lucas, que não jogou nada também. Colocou o Ian Lucas no jogo. Não fez nada, mas tudo bem. A culpa do resultado não é dele, não. E a culpa do momento do clube não é dele também, não. A diretoria do Cruzeiro, amanhã, segunda-feira, aproveita, pelo menos, olha, hoje era o dia, na coletiva, para serem bombardeados de perguntas e terem a oportunidade de esclarecer para o torcedor. Não vieram, não fizeram.
tem que convocar uma coletiva amanhã, tem que convocar uma entrevista amanhã, tem que entregar alguma coisa para o torcedor do Cruzeiro. Não estou falando para a mídia, não. Para o torcedor do Cruzeiro amanhã. E não é um técnico, não, tá? Se o técnico vier, ok, tem que vir mesmo. Segundo Samuel Venâncio, provavelmente pode ser anunciado amanhã. Mas não quero saber disso, não, hein? Eu quero saber o que aconteceu. O torcedor do Cruzeiro quer saber por que a tomada de decisão veio de forma tão prematura e não tinha uma resolução do problema. Ah, Cláudio, agora você tá criticando? É agora. É agora. Seu momento de crítica é seu, o meu é meu. É agora. Eu tô tendo a oportunidade de enxergar um erro agora. Então é agora que eu vou trazer a minha crítica. E fica aqui a minha indignação com essa postura, com essa tomada de decisão da diretoria do Cruzeiro, sem resolver o problema. Trouxe a problemática e deixou, sem nenhuma perspectiva de solucionática. E segundo Samuel Venâncio, o próximo técnico vai ser por 3 meses um cara cascudo que conhece o Campeonato Brasileiro. Vamos esperar para ver quem é. E que amanhã, se for apresentado, que seja que o Pedro Martins, que o Gabriel Lima, que o Ronaldo, que alguém apareça e fale. E fale. Porque a gente precisa saber.